Mateus 13. Naquele mesmo dia, e como eu sempre digo, é muito interessante, né? Porque se a gente pega um texto desse, naquele mesmo dia, se a gente estivesse estudando assim profundamente, na hora que a gente pega o texto e fala, naquele mesmo dia, eu já tinha que parar e voltar para entender o dia anterior, né? E não ir simplesmente seguindo. Lembra que eu falei ontem que os textos todos se conectam? Então, ele fez coisas ali que provavelmente podem ter conexão, mas vamos adiante. Eu quero falar só desse fato. Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se sentou à beira do lago. Esse lago aqui, né, provavelmente era o Mar da Galileia, como eles chamam, que é o Kinneret. Ele é um formato de harpa, fica no meio de Israel. E foi lá que aconteceram vários milagres, onde ele anda sobre as águas. É um lago, só que a gente chama de mar, né, Mar da Galileia, porque realmente é bem grande. Mas tem dois lados. Uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Havia tanta gente que Yeshua entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Então, Yeshua lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. E ele dizia: um certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte da semente caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. E aí então os discípulos vêm, se aproximam e perguntam, né, por que que ele fala em parábolas, e no 15 ele cita o profeta Isaías falando assim, vocês ouvirão as parábolas, e mesmo ouvindo não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando não conseguirão ver. Isso acontece pois o coração deste povo, ou seja, de vocês, ou nosso, né, está endurecido. Eles, vamos falar nós, né, tapamos os ouvidos e fechamos os olhos. Se não fosse assim, poderiam até ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim e eu os curaria. Então ele está falando, olha, eu falo às vezes em parábolas, né, ou muitas vezes usando, chama Agadá, são parábolas, são exemplos que às vezes são, na verdade, quase sempre a parábola ela é fictícia. Se ela não fosse fictícia, ele estava citando um fato, né? Porque aqueles que estão com o coração voltados para Deus conseguem entender. E a parábola ela permite uma grande, uma vastidão de interpretações dentro da realidade, dentro da verdade. Lembra que eu dei o exemplo ontem? Que a verdade ela tem um começo e um fim, digamos assim, né? Um espectro. E a gente anda dentro desse espectro. Então a Bíblia permite, dentro do mesmo texto, algumas interpretações que não saiam da verdade. E a parábola ela permite da mesma forma a gente poder fazer analogias, interpretações dentro da Torá, dentro do contexto da Torá. Tanto que quando nós lemos comentários rabínicos, citando textos, a gente vai ver uma infinidade de interpretações dentro do mesmo texto que todas são muito coerentes, mas não mudam a interpretação, a coerência, a realidade do que é a Torá, do que é a lei de Deus. Não são invenções. Né? Então, quando eu leio um texto desse, eu posso me ver tanto como semeador, como quanto sendo a semente. São duas interpretações distintas, mas dentro do mesmo conceito da realidade. O que eu não posso é torcer a verdade da palavra para poder trazer uma doutrina nova dentro daquilo que não é. Então ele diz, vocês, no 16, vocês são felizes, pois vocês podem ver o que eu faço, ouvir o que eu ensino. Eu digo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos antes dele desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejam ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Então, antes de Yeshua, eles tinham a Torá e os profetas, e os escritos históricos. E eles liam todas aquelas histórias, viviam todas aquelas coisas, mas não tinham o Messias com eles. E essa geração que estava ouvindo aquilo tinha o próprio Messias ali,
e eles viam, eles ouviam, eles testemunhavam tudo aquilo, né, e era real. E qual que é a vantagem que nós temos hoje em relação a Abraão, por exemplo, ao povo de Israel andando no deserto? Que nós temos toda a história do Messias dos Apóstolos escrita, documentada, como eles tinham as histórias daquela época documentada. A gente tem a testificação do que Deus falou através da Torá, dos escritos dos profetas, manifesto em Yeshua. Então nós somos felizes. E por que que nós temos um extra? Porque nós acreditamos sem ter visto o Messias. Aí se perguntarem para você assim, mas Jesus é real mesmo? Você vai duvidar? Você tem essa dúvida no coração? A gente não tem por quê? Porque ele se revelou a nós, ainda que não tenha sido em carne e osso, em fisionomia viva. Mas esse texto, essa parábola dos semeadores, eu queria fazer uma abordagem hoje, que eu estava pensando em algo muito interessante, eu tenho falado sobre isso esses dias. Quando eu não servia a Deus da forma como eu sirvo hoje, eu falo que tem uma expressão secular que diz que a gente fritava no mundo, né? E assim, não tinha tempo ruim. Eu já falei isso muitas vezes, a gente não tinha dificuldade para nada, né? Quando eu conheci a Cecília, a gente saía, assim, é, vamos viajar? Vamos. E saía e viajava. Sempre a gente foi muito ativo em tudo. Antes, né, antes de converter de verdade, então eu, a Cecília também, certamente, sempre fomos muito ativos em tudo aquilo que nós fazíamos, tudo, né, e não tinha limites. Eu brinco, assim, que meus amigos, qualquer dificuldade que tinha para sair, para buscar, para levar, a gente estava ali firme, emprestava meia, emprestava cueca, emprestava o carro, emprestava dinheiro, emprestava o que fosse preciso. Não tinha como assim, eu não vou porque não posso. Não pode por quê? Se não estiver doente, olhe lá, se estiver doente também, né? E eu sei que eu já fiz essa analogia muitas vezes aqui, mas eu quero contextualizar hoje na palavra. E aí a gente converte, a gente vem para o reino de Deus. E eu identifico 4 situações que vão se misturar ali naquela questão da parábola dos semeadores. 2 tipos de pessoas específicas que vêm para Deus e estão com tudo bem, na medida do possível, a vida está tranquila, está trabalhando, às vezes está com um casamento bem, né, não está com problemas financeiros graves, está com uma vida estável, tem dificuldades, mas está ali legal, ou às vezes está muito bem. Tem épocas que a gente está muito bem. Não é errado estar muito bem, na verdade nós deveríamos estar, né? A bem da verdade, o que eu falei ontem, quase sempre a gente vai ter lutas e dificuldades para passar. Mas acontece de nós virmos para uma realidade com Deus, estando bem, estando com as coisas resolvidas, a família legal. Eu costumo dizer, sem estar ferrado, né? E quando acontece isso, tem 2 situações que podem acontecer: de nós nos dedicarmos a Deus de forma intensa, em gratidão, ou como se em recompensa por Ele ter nos dado esse privilégio, né, de estarmos na presença dEle sem ter ferrado toda a vida antes, e a gente dedica, e a gente estuda, e a gente tem motivação, e a gente está firme, a gente está ali agarrado com Deus, né, investindo um tempo no reino, em estudo, em buscar, em todas as coisas. E é certo, e é ótimo isso, né? Porque normalmente quando a pessoa está num nível de vida legal, tranquilo, e ela passa para o reino de Deus nesse sentido, toda aquela atividade que ela tinha na vida, ela continua, mas agora aplicando no reino. E ela não se contenta com pouco, com menos, com dificuldades e segue. E às vezes essa pessoa passa por dificuldades dentro dessa situação que ela já está no reino, e ela vai precisar ter 2 atitudes: ou desanima, e isso infelizmente a gente tem visto muito, ou ela persegue, persevera. Mas vamos para o outro caso. O outro caso é quando a pessoa chega ferrado. Aí ela está destruída, ferrada, endividada, falida, casamento desestruturado e tudo que você puder imaginar de dificuldades, né, em áreas distintas. E tem um encontro com Deus. Existe um canal no YouTube
só de testemunho de jogador de futebol, não sei se vocês já viram isso. E ali eles falam de tudo, assim, da vida deles e é testemunho de conversão mesmo, né. E é muito interessante que a maior parte deles fala assim: "Eu estava pra tirar minha vida, eu estava pra desistir de tudo, eu estava pra abandonar tudo, estava arrebentado, né, só tinha fama, mas lá dentro estava muito ruim". É bem interessante ver os testemunhos deles. Normalmente, né, desses grandes famosos, assim. Aí ele chega ferrado e o que ele vai fazer? Em gratidão àquilo que Deus fez, ele vai lá e dedica, e se afunda no reino de Deus. É como se tivesse sido algo tão intenso, tão poderoso que Deus fez e realmente é, que não serve mais viver aquela mediocridade do que vivia no passado. E é muito interessante esses tipos de testemunhos, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, o dia que eu tiver isso, eu vou dedicar mais. O dia que eu conquistar aquilo, eu vou fazer mais. O dia que não sei o quê, o dia que eu formar, o dia que". E a gente fica sempre nesse o dia que, o dia que. Eu recebi um bannerzinho na na no celular que fala assim: "Os sonhos às vezes podem ser realizados de forma invertida". Aí mostra a noiva, aí ela grávida, aí ela com o bebê, aí ela estudando e ela formando. E realizou o sonho, concluiu o sonho. Ela casou primeiro, engravidou, fez tudo e depois ela foi estudar. E qual que é a dificuldade, né? Por que tem que ser o inverso, o padrão do tempo inteiro? Então a gente fica sempre, a gente não, né? Tô dando exemplos gerais. Há pessoas que ficam sempre pensando assim: "Ah, eu vou esperar acontecer isso, vou esperar aquilo, vou esperar aquilo, vou esperar aquilo", e o tempo passa. Mas quando estava ferrado lá no mundo, fazia acontecer tudo que for, errava tanto a ponto de ficar ferrado e não busca acertar da mesma forma, com a mesma intensidade para poder organizar a vida de cá, entende? E aí então tem um outro aspecto, é quando a pessoa ela vem tranquila, ela vem com a vida boa e ela aquieta. Ela fala: "Não, já está tudo bem, deixa eu tocar". E fica na igreja, tá indo, tá bem, tá ali, conversa, participa dos eventos, das coisas, ajuda de vez em quando em alguma coisinha, e tal. E aí o que acontece é que a tribulação vem, a dificuldade vem, e toda aquela estrutura que ela tinha lá fora, vou dizer, colocar entre aspas, no secular, que às vezes até foi o próprio Deus que abençoou, não é suficiente para fazer com que ela permaneça na comunidade. Ou às vezes acontece o inverso, essa pessoa que vem ferrada, ela vem para a comunidade, ela estabiliza, ela organiza a vida, ela começa a estruturar todas as coisas, aí Deus vai lá e abençoa abundantemente. E eu conheço várias pessoas assim. Aí dá um trabalho, aí dá um upgrade, aí às vezes a pessoa casa, tal. E o que que a pessoa faz? Some. Eu já falei isso aqui, mas esse texto hoje me chamou a atenção, porque está acontecendo hoje, está acontecendo perto da gente. Aliás, está acontecendo em todas as igrejas. As pessoas que não conseguem mais. Aí, claro que tem uma série de motivos, e eu não digo que seja simplesmente sair de uma estrutura ou de uma placa. O problema é sair da presença de Deus. Mas sair da estrutura também é muito difícil, né. Quem já passou um tempo fora de estar em comunhão sabe o quanto é ruim. Então existe um ritmo que a gente tem que manter. E esse ritmo, ele precisa ser documentado no nosso coração. E a gente precisa ter o parâmetro desse ritmo baseado no ritmo de quem nos deu o maior exemplo, que foi Yeshua. A gente não vê Yeshua quieto. Não tem, assim. Tem algum lugar que ele tirou férias, é, e tendo pausado o seu ministério, e tendo Yeshua viajado para a Europa, ele não teve férias. Eu não estou falando que a gente não vai descansar, estou falando de reino, da gente poder falar assim: "Ah, não, tá tão bom, tá tão tranquilo, deixa eu dar uma recuada aqui, deixa eu dar uma". E eu não estou querendo dizer com isso que não haja tempos aonde a gente não consiga fazer tudo aquilo que a gente quer, porque não tem nada mais eu determinei o ritmo no meu coração, e eu sei que esse ritmo já está atrasado, porque eu gostaria de estar muito mais ativo em estudo,
em dedicação, em trabalho. Eu e Cecília, a gente tem uma ansiedade por fazer as coisas para Deus. Mas aí tem um outro problema, que é um negócio que chama ativismo. E o ativismo ele é extremamente prejudicial. Por quê? Porque as pessoas estão saindo das igrejas por causa disso. Porque é só demanda, demanda, demanda. Fizeram uma pesquisa com equipes de mídia de várias igrejas e perguntaram assim: você se sente mais cuidado ou cobrado? Eu acho que foi tipo 75% cobrado do que cuidado. Só que eu também vi um outro negócio interessante que foi, esses vídeos são muito bons, às vezes dá vontade de ir salvando. Colocaram um menino falando assim, ninguém conversa comigo na igreja. Aí filmaram ele saindo da igreja. Pôs a Bíblia debaixo do braço e passou por todo mundo, foi embora, ninguém conversa. Então o que eu quero dizer com isso? Que cada um chegou no reino, nem estou falando aqui na comunidade, de um jeito. Eu entendo, a bem da verdade, que todo mundo chegou ferrado. Ah, mas o cara estava sem doença, sem dívida, com um casamento bom, estava tudo resolvido, estava tudo bem. Como é que ele chegou ferrado? Ele chegou sem salvação. Todo mundo vai chegar ferrado. Chegou sem Cristo, chegou sem a mensagem, chegou sem. Oi? Chegou sem nada. Chegou quebrado diante de Deus. E aí, andando nessa caminhada, a gente precisa estabelecer, eu quero firmar isso nessa noite, antes de encerrar. Firmarmos o nosso ritmo. O quão intenso nós vamos estar na presença de Deus. Porque quando a gente está no mundo, eu já falei isso e eu já testemunhei, um dia eu posso testemunhar de novo, eu andei num ritmo de coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse viver ou fazer. Querendo e obrigado a fazer. Agora, no reino dos céus, no reino de Deus, se a gente não estabelecer esse ritmo de intensidade para com Deus, a gente vai ficando para trás. Aí a gente não lança raízes, a gente não permite a terra ser adubada ao nosso redor, a gente não se protege do sol que vem para poder queimar nossa semente, e a gente não protege desses inimigos, né, que são os pássaros que vêm comer as sementes que Deus plantou no nosso coração. E não necessariamente isso acontece de forma rápida. Às vezes a pessoa está lá 40 anos na igreja e com o coração completamente raso para com Deus. E aí quando acontece qualquer coisa um pouco mais intensa, a gente não pode se enganar, queridos. Falei ontem aqui, tem famílias lindas, maravilhosas, estão sendo destruídas, assim, do nada. E não é família de ímpio, não. É família de gente que servia a Deus junto, de altar, de estar firme, de estar andando com Deus, de estar tal. Mas não se prepara para a tribulação. O sol vem, o passarinho vem, a terra fica fraca, a raiz fica com às vezes alguma dificuldade de continuar se lançando, e a gente tem que estar se aprofundando no reino de Deus a todo dia. A todo dia. De novo, às vezes o ritmo diminui, e é normal, pode acontecer. A gente não pode conformar quando esse ritmo diminui, e deixar as coisas irem passando e acontecendo. E aqui no finalzinho do texto, a resposta que Yeshua deu foi: por que o Senhor ensina por meio de parábolas? E Yeshua lhes respondeu: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não aos outros. Por que é o privilégio deles? Porque é o mesmo privilégio de nós, porque nós decidimos ir, nós ouvimos o chamado e fomos. Então a gente passa a ter um privilégio de começar a entender coisas que o mundo não entende. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Igual eu falei ontem, quem tem, vai buscar e vai ter mais. Mais discernimento, mais conhecimento, mais estrutura na terra, mais raízes, mais proteção contra os raios do sol que vem tentar nos queimar, do inimigo que vem tentar nos picar, né, e nos fazer morrer. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E ontem eu falei umas frases muito duras sobre a questão de limites, de passar os limites. E essa frase é uma das mais duras que existe. Porque Deus ele é justo. Ele te deu uma porção. Aí você pega essa porção e guarda ela para você. E não faz nada com ela. E não multiplica, e não dedica, e não mantém esse ritmo acelerado diante de Deus. E vai desistindo. Ele diz:
e aquele que não tem, além daquilo que lhe foi dado, até o que tem vai ser tirado. E é por isso que eu ensino o povo por meio de parábolas. Por quê? Porque Deus ele não entrega tudo de mãozinha beijada. Há as coisas elementares que ele entrega assim para todo mundo ler. Você abre a Bíblia e lê e fala: "Ah, entendi". E tem coisas que a gente precisa buscar. O reino de Deus ele é conquistado por esforço da nossa parte. Embora eles olham, não conseguem ver o que eu faço, eles ouçam do que eu ensino, não conseguem escutar e entender o que eu falo, por causa do profeta Isaías, que é aquele texto que eu li. A gente precisa olhar para Yeshua, para os exemplos que ele deu, para os textos que estão escritos, basear a nossa vida e acelerar o nosso ritmo, porque o reino de Deus não está chegando, ele já chegou. Para nós ele já chegou, mas para quem está bebendo ali embaixo, ou já chegou e a pessoa abandonou, como tem um ali que está doido para vir na igreja, sempre tem, né? Ou tem alguns que nunca ouviram, e cabe a nós termos essa incumbência abençoada de falar e fazer o ritmo deles andar também no relógio do Senhor. Amém? Vamos? Pai, em nome de Yeshua, tira todo o comodismo do nosso coração e nos fortalece, Deus, nos dias onde o sol está mais forte sobre a nossa cabeça, onde as dificuldades vêm baterem a nossa porta, onde nós sentimos as nossas raízes de fé tão enfraquecidas, onde nós sentimos, Deus, as sementes sendo arrancadas de nós, como a parábola fala dos passarinhos que vêm tentar tirar. Senhor, nós pedimos perdão por esmorecer, mas estamos aqui hoje nos fortalecendo em Ti. Essa cerimônia de Havdalah nos deu força, nos deu ânimo, nos deu intrepidez para podermos prosseguir numa caminhada de intensidade contigo. Nós queremos ser, Deus, ágeis. Tua palavra fala, sim, para sermos prudentes como a serpente. E as serpentes, Deus, elas são atentas em relação ao inimigo e simples como a pomba. Que nós sejamos, Deus, sensíveis para podermos te obedecer em todo o tempo e estarmos no lugar, na posição que o Senhor deseja. Mas eu te peço, não deixe enterrarmos os nossos talentos. Em nome de Jesus.